Obrigado. Bom dia a todos. Trazemos o abraço fraterno dos companheiros do Grupo Espírita Recanto de Paz de Ipiguá. O nosso tema desta manhã, mediunidade com Jesus. Nós não vamos tratar especificamente dos trabalhos mediúnicos nas casas espíritas, mas vamos estudar um pouquinho a proposta de Emmanuel a respeito da doutrina espírita, que é uma doutrina progressista, de progresso, de evolução. Enquanto que nós temos observado que o aspecto mediunidade no movimento espírita de uma forma geral, e nós viajamos bastante, o estado de São Paulo e outros estados do Brasil, e temos observado que esta questão mediunidade continua como que estacionada, sem essa progressividade, sem evolução. Continua a mesma coisa de 60, 70, 80 anos atrás. É por isso que nós também não vamos trabalhar em cima disso o nosso ponto de vista. Nós vamos trazer aqui o ponto de vista de Emmanuel, de Leon Denis, a respeito dessa progressividade da doutrina, e que a mediunidade já deveria ter acompanhado, mas que, como dissemos, está num estágio relativamente estacionado. Emmanuel, no livro O Espírito da Verdade, capítulo 67. Como é fácil de observar, a mediunidade como recurso espiritual de sintonia não se confunde com a doutrina espírita, que expressa atualmente o cristianismo redivivo. Mas sempre que enobrecida pela honestidade e pela fé, pela educação e pela virtude, é o veículo respeitável da convicção na sobrevivência. O primeiro ponto aqui que nós precisamos trabalhar é essa colocação de Emmanuel, que mediunidade não se confunde com doutrina espírita. E a maioria das instituições e dos médiuns tem colocado a mediunidade acima da doutrina. Esse que é o grande problema. Porque a doutrina está acima da mediunidade. Apesar da doutrina ter usado Kardec e as suas 4 mocinhas, as suas 4 médiuns na codificação e outros médiuns que colaboraram, apesar disso, a doutrina é algo muito superior. Se não existisse a mediunidade nesse aspecto que nós conhecemos, porque o desenvolvimento desse campo, segundo as informações que nós temos de Emmanuel, vão muito além daquilo que nós entendemos por mediunidade. Essa mediunidade simples de hoje, que nós estamos vivenciando dentro do movimento espírita, é algo muito mais amplo, vai muito além disso. Então, esse trabalho, que deveria ter sido respeitado, de colocarmos a doutrina espírita acima da mediunidade, conforme a proposta de Emmanuel, porque não é uma proposta nossa, não é uma ideia nossa, deveria naturalmente estar sendo mais respeitada pelas direções do movimento espírita. Mas nós vamos observar no contexto que vamos encaminhando de agora para frente, a ideia de Emmanuel a respeito dessa situação. Então ela representa a doutrina espírita, o cristianismo redivivo, já nos colocando naquela posição assim, que o meio mais adequado para desenvolver a mediunidade é o processo de evangelização da criatura. Porque se ela representa o cristianismo redivivo, Emmanuel já está nos convidando a nos evangelizarmos. Mas vamos aqui observar a sequência. No livro Consolador, na pergunta 218, a pergunta é a seguinte: a propaganda doutrinária para a multiplicação dos prosélitos
É a necessidade imediata do espiritismo? Mas vamos entender o que é proselitismo. Colocação de Honório Onofre de Abreu, que desencarnou como presidente da União Espírita Mineira. Profundo estudioso do Evangelho. Proselitismo naquele sentido de querer, vamos dizer, departamentalizar a cabeça dos outros do nosso jeito. Mas não é assim. Isso é impedir a criatura ou atrapalhar o caminho dela para que se chegue a Deus e ao Cristo. Exemplo, convencer um católico, um protestante que a doutrina espírita é melhor, ou vice-versa. Então nós vamos observando aí essa questão de departamentalizar a cabeça dos outros de acordo com o nosso ponto de vista. Nós temos inúmeros casos que nós conhecemos e todos conhecem, que há grupos enormes dentro do movimento espírita e instituições, que é comandada por um médium, ou por uma entidade que trabalha por aquele médium. E quando a gente vai analisar o contexto doutrinário de um ou de outro, observa-se que a base doutrinária de ambos é ainda muito frágil, muito pequena. Isso, eles comandando grupos, naturalmente, vão, de alguma forma, não impedindo, mas brecando, segurando o crescimento de algumas pessoas, ou de muitas pessoas, que há casos que os grupamentos nessas condições são enormes. Porque se essas criaturas estudassem melhor a doutrina espírita, ela e os espíritos naturalmente serviriam melhor aqueles companheiros que estão ajustados ao seu campo de afinidade. Portanto, a responsabilidade é desses comandantes, e ela é grande. Depois nós ficamos com compromissos com essas criaturas para o plano espiritual e encarnações futuras. Porque foi nós que, de alguma forma, ou fomos nós, que trabalhamos a mente delas, e que em muitos casos, às vezes, até cerceamos. Nós temos casos que nós conhecemos de entidades que comandam as instituições com pouquíssimo conhecimento doutrinário. E o médium também, por ter pouco conhecimento, aceita, e ele adora porque entra num campo de vaidade, é que esse grupo é todo comandado meu. Nós conhecemos os casos de médiuns receitistas, que determinou que determinadas criaturas parassem de tomar o medicamento do médico. Isso é inaceitável. E há casos de criaturas que nós conhecemos que estavam já chegando ao ponto de desencarnar por causa disso. E foram alertadas, não façam isso. Aos cuidados que nós precisamos tomar. Mas, essa questão de comandar a cabeça dos outros, envolver a mente dos outros, dentro da nossa concepção, é algo que nós temos que tomar cuidado. Por isso que a proposta de estudo e de conhecimento da doutrina espírita é das mais valiosas, porque nós vamos passar as informações daqueles que têm mais estrutura e mais conhecimento do que nós. Por exemplo, no livro Seara dos Médiuns, capítulo 78, Emmanuel. Para onde se volte a criatura humana encontra fenômenos e mais fenômenos. Fenômenos mediúnicos, fenômenos de toda espécie nós encontramos a todo momento. A lhe requisitarem as faculdades de interpretação. No entanto, diz Emmanuel, se ainda não procura aprender a espiritualidade que carrega por dentro de si mesma. Olha bem, se você ainda não procurou aprender a espiritualidade que carrega dentro de você mesmo, como aceitará a espiritualidade que a desafia por fora? Quer dizer, o trabalho mediúnico é algo que vem de fora.
que se aproxime. Mas nós temos primeiro que trabalhar aquilo que está dentro de nós. Por isso que o Canuto de Abreu, um grande espírita brasileiro, já desencarnado, trabalhava o evangelho por dentro. Quer dizer, primeiro nós temos que trabalhar colocando o evangelho para dentro. Como é que se coloca o evangelho para dentro? Estudando, aprendendo e entendendo, para depois colocá-lo para fora. Porque se nós não tivermos base estrutural bem definida, não há o que colocar para fora. É que nem aquela passagem de Jesus, quando um dos seus discípulos, está lá no Boa Nova, Jesus saiu de viagem e chegou uma mulher, na época chamavam endemoniada, nós hoje sabemos que é uma criatura obsidiada. E ele, o discípulo, isso é o tiro de letra. Trabalhou o dia inteiro e não conseguiu afastar a entidade. Passou a noite e não conseguiu. No outro dia, Jesus só foi chegar de tardezinha, a entidade estava lá perturbando a companheira. E ele disse para Jesus, Senhor, me dê esse dom. Quer dizer, como se fosse algo que se comprasse no supermercado. Aí Jesus, em outras palavras, disse assim, meu filho, você ainda não tem nada de estrutura moral ou doutrinária por dentro. Com outras palavras, você tem que acrescentar dentro de você mesmo. Só aí você vai conseguir trabalhar esses aspectos exteriores, que é o caso da companheira que está nessa situação. Então Jesus foi dando uma aula, mostrando para ele aquilo que nós estamos comentando aqui. Colocar o evangelho por dentro. Entender e compreender a proposta do Cristo. Vibrar numa faixa de sintonia que possamos ter o amparo dos mensageiros mais adiantados. Senão nós não conseguimos também. Ele ainda não tinha o discípulo de Jesus. Ele achava que era um dom que se dava, que se passava, que se transmitia. Não é bem assim. É conquista pessoal, é conquista de cada um, né? Diz o Emmanuel, fujamos ao propósito sistemático de provocar fenômenos. Perceberam? Observaram? Com o objetivo de impor ao homem a certeza de sua sobrevivência além da morte. Mesmo porque nós sabemos, não é novidade para nós, que a sobrevivência além da morte existe, né? Porquanto de fenômenos múltiplos, o caminho que ele percorre está cheio, o caminho de todos nós. Aí o Emmanuel diz assim, divulgamos o estudo nobre e alicerçado as nossas palavras, alicerçando as nossas palavras no exemplo. Ajudemo-lo tanto quanto possível a simplesmente raciocinar. Perceberam? O Emmanuel é muito sutil, está chamando-nos a atenção que precisamos simplesmente raciocinar primeiro. Tem gente que a gente observa que tem criaturas no campo da mediunidade que não raciocina para falar as coisas. Que o Espírito está dizendo isso, o Espírito está dizendo aquilo. Uma vez eu assisti uma palestra, o expositor dizia assim, hoje eu não estou bem, o Espírito está me falando aqui, não estou conseguindo entender bem, os daqui também não... Eu pensei, está obsidiado, meu irmão, que é isso? Pode subir numa tribuna nessa condição? Não é assim as coisas, não é tão simples assim. Esse campo de ligação com o plano espiritual, a criatura tem que estar muito bem trabalhada. Eu vou relembrar um fato que eu sempre conto para vocês. Quando o Chico Xavier disse para o nosso companheiro Romeu Gris de Votuporanga, o dia que eu passar para vocês uma informação mediúnica, espere passar 4, 5 ou 6 meses, não passe essa informação adiante, porque pode acontecer que naquele momento eu não esteja bem, esteja sendo influenciado por entidades inferiores. Depois, se eu não voltar ao assunto, aí sim, pode passar a informação para frente, mas depois de 4, 5 ou 6 meses. Isso é médium de bom senso, equilibrado. Olha o cuidado que nós devemos tomar com as informações, com as coisas, com as circunstâncias, né? Caminhando. Isso aqui, os companheiros já estudaram isso, mas alguns ainda talvez não tenham conhecimento, né? Quem são os médiuns na sua generalidade? Livro Emmanuel,
que pouca gente estuda. Assim, os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. Então, médium não é missionário. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito ou o seu passado dos médiuns, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre os médiuns são espíritos que tombaram dos cumes sociais, olha, tombaram dos cumes sociais, prestemos atenção, pelos abusos do poder, pelos abusos da autoridade, cuidado que devemos tomar com esses campos, né? Pelos abusos da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Estão observando? Como é complexo? São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as facilidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes decriminosos. Então, médium é um atalho para ele resgatar mais rapidamente as grandes dívidas, os grandes débitos lá de trás. E merecem o nosso respeito e a nossa consideração, porque tem ajudado muito, tem auxiliado muito, mas naturalmente, sempre que estudamos a doutrina espírita e temos um conhecimento básico razoável, devemos analisar a colocação de qualquer médium, seja ele quem for, de maior ou menor importância. Seara dos Médiuns, final do capítulo 30. Emmanuel, atende às faculdades múltiplas pelas quais se evidencia a bondade dos mensageiros divinos. Olha, está chamando-nos a atenção. Atender às múltiplas faculdades, né? Mas não desdenhes essas outras mediunidades. Vocês querem ver então o que é mediunidade? Quantos tipos de mediunidade tem? Bom, isso é alguma coisa, né? Olha, tantas vezes esquecidas, a mediunidade da renúncia. Todos já desenvolveram a mediunidade da renúncia? Outra mediunidade que precisamos desenvolver, da prudência. Todos já desenvolveram a mediunidade da prudência? Outra mediunidade a ser desenvolvida, a da lealdade. E aí, quem quiser conhecer melhor sobre lealdade, estude os capítulos 6 e 19 do livro Boa Nova. Tem uma lição de Jesus lá sobre lealdade. 2 lições, esses 2 capítulos. Interessantíssimas. Outra mediunidade a ser desenvolvida, do devotamento e a mediunidade da correção. Em que outra, eu esqueci uma aqui, ó, a mais importante talvez de todas, a mediunidade da paciência. Todos nós temos trabalhado o desenvolvimento dessa mediunidade? A companheira disse que esse médium está em falta no mercado. Difícil de achar, entenderam? Então é por aí mesmo. Vamos lá, né? Aí ele continua, em que você possas mostrar os teus préstimos diante daqueles que te partilham a luta. Aí só assim nós vamos poder mostrar os nossos préstimos diante daqueles que partilham a luta conosco. Os familiares, os amigos, os companheiros de serviço, né?
Porque somente assim, só a criatura que terá desenvolvido essas outras mediunidades será suporte firme da luz. Aqui ele faz uma comparação, é como se fosse um poste e lá em cima se coloca uma luz para iluminar o caminho dos outros. Perceberam? Só assim será suporte firme da luz e chama da própria luz. Estão observando? O nosso caminho no processo, no progresso evolutivo, qual é? E às vezes nós sentamos numa mesa preocupado em dar passividade para as entidades, que é muito importante e tem o seu valor. Nós vamos ver isso rapidamente. Vamos adiante. Agora nós vamos entrar num campo aqui, porque na verdade esse trabalho aqui é um seminário de mais ou menos 4 horas que eu e a Yara preparamos e temos desenvolvido em algumas cidades aqui do estado de São Paulo e até fora. Mas é trabalho de 3 horas e meia, 4 horas, é muito material interessante. Mas nós fizemos um resumozinho aqui para caber nesses 45, 50 minutos para vocês. Mas aqui o Emmanuel vem trabalhar essa mediunidade progressista, como a doutrina espírita é. O progresso que o médium também deve trabalhar interiormente. E chama-se desenvolvimento da intuição, o livro Emmanuel, dependendo da edição, está na página 47, 48, um trechinho assim. Além de outros pontos que ele fala sobre essa mediunidade da intuição. Querem ver? Há mais ou menos 70 e pouco anos atrás, o Emmanuel escreveu isso, e os espíritas não estudaram, e os que estudaram não entenderam. Mas o Emmanuel está chamando-nos a atenção lá, há mais de 70 anos atrás, para o seguinte: faz-se mister em vossos tempos, quer dizer, meus irmãos, é necessário em vossos dias. Nós já passamos mais de 70 anos e continuamos na mesma. Que busqueis desenvolver todas as vossas energias espirituais. Forças ocultas que está lá, está dentro de nós. E nós precisamos trabalhar isso. Precisamos desenvolver esse campo. Que aguardam o vosso desejo para que desabrochem plenamente. Falta desejo de nossa parte para que isso desabroche no interior de cada um de nós. Mas essa mediunidade, eu pergunto para vocês, está fora de nós? O Emmanuel está dizendo que está dentro, são forças ocultas aqui, ó. Está dentro de nós. Cabe a cada um de nós desenvolver essas mediunidades. É responsabilidade nossa. E ele vem. O homem necessita das suas faculdades intuitivas. Essa é a mediunidade do futuro. Ou vocês acham que nós vamos entrar no mundo de regeneração e mais para frente com essa mediunidade hoje? Isso não vai caber lá não. Sabe por quê? No mundo de regeneração, daqui a 300 ou 400 anos, porque o Chico Xavier disse, segundo amigos nossos, que nós vamos ter realmente implantado na Terra um mundo de regeneração, isso depende de nós, e muitos fatores até políticos, por isso nós temos que tomar muito cuidado com o que vamos fazendo por aí, porque senão nós atrasamos esse processo. Daqui por volta de 2700 mais ou menos, aí terá totalmente implantado, mundo de regeneração. Mas no mundo de regeneração, daqui 200, 300 ou 400 anos, eu não sei, mas é por aí, não terá mais obsessores na Terra. Como é que nós vamos trabalhar com esses trabalhos de desobsessão que tem hoje? Não caberá mais. Por isso o Emmanuel está chamando-nos a desenvolver a mediunidade intuitiva. Esse campo de ação que nós vamos trabalhar. Sabe por quê? Querem ver? Olha lá. O homem necessita das suas faculdades intuitivas através de sucessivos exercícios da mente. Aí é que está o problema. O problema é o tal do exercício mental, que às vezes nós temos uma preguiça danada de trabalhar. Eu me lembrei agora do Carmelo Gris, naquele livro Carmelo Gris, ele mesmo, né? Chegou no plano espiritual, o Carmelo era daqui de Rio Preto, né? E a família dele conta. O Carmelo era um ser extraordinário, né? Aquele italiano assim, indisciplinado aqui na Terra. Ele estava aqui, resolvia ir para lá, ia e tal. O Carmelo era um sujeito solto, alegre, né, feliz.
Mas chegou no plano espiritual, a dona Elvira, que foi uma grande médium aqui em São José do Rio Preto, sua esposa já desencarnada, foi grande médium, a dona Elvira Grise, chamou ele: meu filho, precisa trabalhar essa mente agora, dominar essa disciplina, fazer um trabalho de rejuvenescimento. Quer dizer, vamos trabalhar isso. Você não vai ficar aqui no plano espiritual com esses aspectos do velho que encerrou o processo reencarnatório lá na Terra. Vamos remoçar um pouco esse perispírito aqui. Mas para isso tem que fazer um treinamento muito forte, muito firme. E ele não se deu bem com o treinamento. Ele não estava conseguindo. Hoje deve ter conseguido. Mas ele teve muita dificuldade para desenvolver no plano espiritual esse exercício mental. E agora o Emmanuel está convidando-nos a desenvolver isso. Ó, através de sucessivos exercícios da mente, a qual, por sua vez, deverá vibrar ao ritmo dos ideais generosos. Vibração. Vibrar aos ideais do ritmo, ao ritmo dos ideais generosos, faixa de vibração um pouco acima. Cada individualidade, diz Emmanuel, deve alargar o círculo das suas capacidades espirituais. Trabalhar a mente, alargar, abrir canal mental. Porquanto poderá, como recompensa sua perseverança e esforço, olha o que ele diz agora, certificar-se das sublimes verdades do mundo invisível, sem o concurso de quaisquer médiuns ou intermediários. O Emmanuel está dizendo que a partir do momento que nós desenvolvermos essa mediunidade intuitiva, realizando esses exercícios, não vamos mais precisar de médium para ter notícia do plano espiritual. A nossa conversa será direta com aqueles que desencarnaram, que partiram. E eu conheci nessa encarnação médium clarividente intuitivo, médium intuitivo em variados aspectos. Eu tive oportunidade de conviver com eles. Um desencarnou, três estão encarnados. E eles viam através da clarividência intuitiva. Entenderam? Muito interessante. Nós temos que trabalhar aspectos. Isso a gente só se desenvolve evangelizando-se. Porque a função da doutrina espírita é da revivescência do Evangelho de Jesus. E só vamos realmente conquistar isso vivenciando esse Evangelho. Por isso temos que trabalhar em cima, exercitando a mente. Continua Emmanuel. O que se lhe faz, porém, altamente necessário, olha aqui, vai dar a receita, gente. A receitinha aqui para nós, para desenvolvermos a mediunidade intuitiva. Como vocês vão observar, é muito simples. Qualquer um pode conquistar e fazer. Olha bem, um dos fatores é o amor. O outro, o devotamento. Outro, para desenvolver a mediunidade intuitiva, a aspiração. O outro, aspiração pura. E o outro, a fé inabalável. É a receita que o Emmanuel deu. Aí ele diz assim, concentrados nessa luz, isso é uma luz, essa receita que ele deu. Perceberam? É uma luz. Eles concentrados nessa luz, que o coração almeja fervorosamente. Outro detalhe, vocês perceberam que ele está colocando aqui, que o coração almeja fervorosamente, tem que desejar muito isso. Nós estamos desejando outras coisas, não é? Estamos desejosos de outras coisas inferiores, então ficamos distantes disso daqui. Esse estado espiritual, aí nós entramos fazendo isso num outro estado espiritual, numa outra faixa de vibração. Estão observando? Estudar Emmanuel. E aí aumentará o poder vibratório da nossa mente e o homem terá então nascido para uma vida melhor. Porque aí
nós vamos ter uma relação mais direta com o plano espiritual. Nossa vida, não tem dúvida, como diz o Emmanuel, porque Emmanuel não mente, terá entrado num outro estágio de evolução. Intuição é pensamento a pensamento. Que lá. Leão Zalli, o Centro Espírita Emmanuel, Belo Horizonte. Já desencarnado do mesmo centro do Honório de Abreu, esse era um estudioso no campo da evolução. Ele e o Honório conheciam profundamente sobre a evolução. Deixou um material extraordinário de estudo nessa área. Médium também extraordinário, uma criatura assim alegre, risonha, fazia os estudos dele de uma forma muito gostosa, deixava todo mundo contagiado com aquela alegria. Mas um homem simples, investigador de polícia na vida profissional, mas de um conhecimento, de uma cultura que era um negócio vibrante, impressionante. Ele diz assim: intuição é dom, porque é a conquista da criatura. Intuição é conquista de cada um de nós. As outras mediunidades são meios. A intuitiva não. A intuitiva é finalidade. Finalidade significa objetivo a ser alcançado. Meio, nós estamos longe da extremidade. Portanto, intuição é um tipo de mediunidade de futuro. Por isso que nós falamos, tem que haver uma progressividade no trabalho de cada um de nós. Né? Quanto mais animalizada ou inferiorizada a criatura, mais sobrecarregada é a mente dela e mais dificuldade intuitiva ela tem, perceberam? Por isso que nós vamos desenvolvendo essa mediunidade intuitiva através de muito estudo, através de muito exercício, através de muita força de vontade, através de muita disposição e desejo de crescer. Porque se nós permanecermos naquele padrão que nós às vezes nos encontramos, fica mais difícil para o desenvolvimento da mediunidade intuitiva. É progresso a ser conquistado, por isso que é progressivo. É lento, mas vai, devagarzinho, mas vai. Não pode parar. Intuição é a mente a captar do espaço ou do íntimo dela. Ora é do íntimo, ora do espaço. Do espaço onde tem os espíritos organizando. Quando vem o pensamento, vem do espaço, vem dos espíritos organizando. Agora, a mediunidade intuitiva é aquela que a criatura adquire e conquista através de muito esforço. Por exemplo, vou estudando, vou trabalhando, vou conquistando, vou interiorizando conhecimentos e ações, que não basta só o conhecimento. Alcione fala disso no livro Renúncia. Então nós vamos introduzindo o Evangelho por dentro, por exemplo, que nós citamos atrás. Esse é um fator. Tudo aquilo que nós vamos adquirindo de conhecimento e colocando em prática, o dia que os Espíritos precisam de nós para alguma coisa que nós precisamos passar para o nosso semelhante de informação doutrinária, eles buscam através dessa mediunidade intuitiva, porque esse material está contido dentro de nós. Isso é intuição. Isso é intuição. É o caso que eu contei lá do discípulo de Jesus, meu filho. Você não tem nada dentro de você, como é que você pode afastar a entidade da companheira? Estão lembrados? Então, vamos colocar material aí dentro, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos aprender. Né? Leon Denis, o Grande Enigma, página 199. É a luz do espiritualismo que deseja estudar as diversas fases da vida humana. Porque a nossa vida tem uma infinidade de fases. É isso que ele está comentando. Ligando essas fases, diz o Leon Denis, e comparando-as às estações alternadas que se sucedem no tempo. O que ele está dizendo? Vocês já imaginaram quantas estações nós já paramos no tempo? Para reencarnar, desencarnar? De outros mundos aqui para a Terra,
nesse processo aí, que provavelmente nós tenhamos vindo também, né, de outros planetas para cá, ou de outro planeta. Então são as estações que ele está se referindo. Se eu pudesse, ele está dizendo isso aqui, eu gostaria de reviver todas essas estações desde o começo, desde a partida lá das mônadas, que partem do Criador, iniciando o processo de criação da criatura, até chegar no mineral, do mineral iniciando o seu processo de evolução. Também está falando dessas estações. É um estudo sobre evolução muito profundo, porque nós iniciamos lá com as mônadas. O Criador cria ininterruptamente de Deus, e saímos rasgando o espaço, o universo, e aí a inteligência nós já trazemos porque estamos vindo do Pai, que é perfeito, mas vamos arregimentando nesse contexto matérias porque já estamos entrando no universo, até descansarmos no mineral, e daí o progresso evolutivo, mineral, vegetal, animal, hominal, e é um outro estudo que, olha, é interessantíssimo. Eu gosto muito, né? E ele vai, igual a Maurice de Guérin, que foi um poeta famoso, importante, né? O iluminado e iniciado que morreu jovem. Tal como ocorre a todos os amados de Deus, dos deuses. Queríamos também poder penetrar os elementos interiores das coisas, remontar o raio das estrelas e a corrente dos rios e da vida, até o imo dos mistérios de sua geração, que foi o que nós comentamos. Ser admitido, enfim, pela grande natureza, no mais retirado de suas divinas moradas, isto é, ao ponto de partida da vida universal. Está falando aquilo que eu comentei das mônadas. Lá nos surpreenderia certamente a causa primeira do movimento, e ouviríamos o primeiro cântico dos seres em sua matinal frescura. Aí ele vem falar da mediunidade intuitiva. É por isso que nós lemos isso antes. Esses dons intuitivos, diz o Leon Denis, são em certos homens uma das formas mais elevadas de mediunidade. Perceberam, gente? Então não vamos nos esquecer a partir de hoje da proposta de Emmanuel de desenvolvermos aquelas regrinhas, aquela receitinha que ele propôs para nós do desenvolvimento da mediunidade. Olha o que está dizendo o Leon Denis. Uma das formas mais elevadas da mediunidade, a intuitiva. Por isso que nós vamos falar aqui hoje para vocês de mediunidade progressista, ou progressiva, como a doutrina espírita é, né? Lembretes, a intuição não é, pois, a mais das vezes, senão uma das formas empregadas pelos habitantes do mundo invisível para nos transmitirem seus avisos e suas instruções. Quando eles têm que dar para nós avisos e instruções, utilizam as nossas intuições. Perceberam? Outras vezes será a revelação da consciência profunda, a consciência normal. No primeiro caso, pode ser considerada como inspiração. Inspiração é aquele algo que vem antes da intuição. Aquela mediunidade que vem antes da intuição. Diríamos assim, para ficar mais... É uma mediunidade um pouco inferior à intuição. A intuição é algo mais alargado, mais amplo. Mas ela funciona principalmente na nossa condição de evolução de hoje, dentro desse estágio evolutivo que nos encontramos. Pela mediunidade, o espírito infunde suas ideias no entendimento do transmissor. Quer dizer, o espírito transmite e o transmissor vai captar. Olha bem, este fornecerá a expressão, a forma, a linguagem e na capacidade do seu desenvolvimento cerebral.
O espírito achará meios mais ou menos seguros, abundantes, para comunicar seu pensamento com todo o desenvolvimento e relevo. Ele joga, mas o médium vai captar dentro da condição evolutiva dele. Aí é que é o problema. Aí o médium começa a inventar aquilo que nós trabalhamos no começo. O espírito falou isso, falou aquilo, disse isso, disse aquilo. Aí temos que tomar cuidado. Aí tem que tomar cuidado. Aí é perigoso. Né? 2, diz Leon Denis. Aliás, o Emmanuel. A intuição é instrumento de prospecção do fundo anímico do educando. Aquilo que eu comentei agora há pouco. Os espíritos vêm retirar aquilo que temos de conteúdo valioso dentro de nós ou não. Se não tem conteúdo valioso, voltamos ao caso do discípulo de Jesus que não conseguiu afastar a entidade obsessora com a companheira. Perceberam? Por isso temos que ter conteúdo. E como é que se consegue, se conquista conteúdo? Estudando, analisando. E hoje tem um detalhe a mais que nós temos que fazer na doutrina. Pesquisando com profundidade. Hoje é necessário que se pesquise para entender. Porque a doutrina é progressiva. Quanto mais nós entendemos e pesquisamos, o nosso cérebro, a nossa mente vai abrindo e melhor nós vamos entendendo a proposta dos espíritos e vamos mudando de faixa vibratória. Se estamos hoje numa determinada faixa vibratória, determinados espíritos estão nos auxiliando. Se mudamos de hoje para amanhã, crescemos um pouco a nossa faixa de vibração, esses espíritos ficam aqui. E passamos a ser atendidos, auxiliados por outra faixa de espíritos um pouco mais adiantados. Aqueles que trabalhavam conosco vão auxiliar outros naquela faixa de vibração em que nós nos encontrávamos anteriormente. Mudando a nossa faixa de vibração, mudam os espíritos que nos auxiliam. A faculdade intuitiva é instituição universal, diz o Emmanuel. Através de seus recursos, recebe o homem terrestre as vibrações mais altas em elevadas contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas, ampliando sentimentos e culturas. Vamos pular um pouco, que o nosso tempo já está chegando ao final. Nós vamos trabalhar um pouquinho com vocês. Olha o Emmanuel que diz aqui, ó. Só o trabalho de autoevangelização, porém, é firme e imperecível. Se o esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar, engrandecer e redimir o espírito, só o esforço, aliás. Porquanto depois de vossas edificações, com o exemplo de Jesus, alcançareis aquela verdade que vos fará livre. No livro Missionários da Luz, para a gente já encerrando, capítulo 17, Doutrinação. O André Luiz pergunta para o instrutor Alexandre. Eles vieram participar de uma sessão mediúnica na Terra. Semelhante medida aqui, nesse trabalho aqui, doutrinário, é uma imposição no trabalho desse teor? Diz o instrutor Alexandre. Não. Não é. Não é um recurso imprescindível. Está se referindo à atividade mediúnica aqui. Perceberam? Assim. As atividades de regeneração em nossa colônia, lá no plano espiritual, diz o Alexandre, estão repletas de institutos consagrados à caridade fraternal. No setor da iluminação dos transviados. Está mostrando que lá eles têm equipes nessa área muito melhor trabalhadas, muito mais especializadas no campo da doutrinação de espíritos. É só observar e estudar as obras de André Luiz, nós vamos entender isso. Né? Casos de entidade, de espíritos em caso de obsessões gravíssimas, com um grande número de entidades, e o Emmanuel dizia assim para o Chico, o Alexandre, o Emmanuel também, o trabalho com essas entidades está sendo feito a nível de plano espiritual.
Em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano aqui está se referindo à positividade dos trabalhos mediúnicos. Pode influir mais intensamente, olha aí, em benefício dos necessitados que se encontrem cativos das zonas de sensações na crosta do mundo. Mesmo aí, contudo, a colaboração dos amigos terrenos, embora seja apreciável, não constitui fator absoluto e imprescindível. Perceberam? Então, qual que é o nosso grande papel aqui na Terra diante disso, diante dessas colocações? Qual que é? O de evangelizarmos-nos. Evangelização. Porque o melhor médium é aquele médium que se evangelizou. Esse realmente pode servir. Aí nós entraríamos, que não vai dar tempo, né? O Emmanuel falando no capítulo 30. São-nos gratas a todos nós que já nos libertamos da cadeia material, as vossas reuniões de evangelizações. E diz o Emmanuel, ele fala reuniões de evangelização, de estudos. A elas levamos um grande número de desencarnados que não têm noção que partiram da terra. E ali, ouvindo a voz dos encarnados, os estudos, aproximando-se daqueles que estão estudando, né? Eles vão naturalmente percebendo devagarzinho, durante muitas reuniões, as novas impressões do plano espiritual que eles ainda desconhecem. Entenderam? Para encerrar essa questão aqui, ó. O espiritista, para evoluir na doutrina, necessita estudar e meditar por si mesmo. Ou será suficiente frequentar as organizações doutrinárias, esperando a palavra dos guias? Diz Emmanuel, é indispensável a cada um o esforço próprio, perceberam? No estudo, meditação, cultivo e aplicação da doutrina em toda a intimidade de sua vida. Observaram? A frequência às sessões ou o fato de presenciar esse ou aquele fenômeno, aceitando-lhe a veracidade, não traduz aquisição de conhecimentos. Observaram? Um guia espiritual pode ser um bom amigo, mas nunca poderá desempenhar os vossos deveres próprios. Portanto, é responsabilidade nossa, não do guia. Nem vos arrancar das provas e das experiências imprescindíveis à vossa iluminação, porque isso depende de cada um de nós. Perceberam? Depende de cada um de nós. Então, meus irmãos, como eu disse, é um trabalho longo, né? De 3h30, 4 horas, é muito material que se trabalha, tem que se trabalhar com muita calma, conversando, mas há muito material a se estudar nesse campo. Mas o que nós queremos deixar para vocês nesta manhã é essa proposta de Emmanuel, de irmos trabalhando essas regrinhas para o desenvolvimento da nossa intuição, da mediunidade intuitiva, que essa pode ser conquistada por cada um de nós, sem depender de médiuns, de intermediários. Aí a segurança será maior. Mas para isso temos que, repetindo, nos evangelizarmos. Nos colocarmos em condições, dentro daquelas regras que o Emmanuel propôs para o desenvolvimento da intuição. Que Jesus abençoe a todos vocês. E nosso muito obrigado pela paciência que tiveram conosco nesta manhã. Que Jesus os abençoe.